Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo de análise dos capítulos de Otome Game X, o anime da Katarina. Hoje nós vamos conversar sobre o episódio 5, mas antes de começar eu vou pedir para vocês deixarem o seu like, compartilharem o vídeo com seus amigos e também se inscreverem se vocês ainda não são inscritos. E ativar o sininho, óbvio. E esse episódio a gente tava super ansioso, né, pra descobrir o que a Katarina ia fazer agora que o Jordan tinha beijado ela, qual que seria a desculpa, como que ela ia entender esse beijo. E foi pior do que eu imaginei, né? Porque a bicha simplesmente achou que tinha sonhado com o beijo. Ela deve ter dado um tererê nela na hora que ele beijou ela. E ela desmaiou, sei lá o que aconteceu com ela, que aí ela tava lembrando do beijo enquanto ela dormia e ela achou que aquilo tudo tinha sido um sonho. Mano, eu não entendo a Katarina, pelo amor de Deus, velho. E aí a Katarina explicou que o Rufus ele foi preso, que deu seu depoimento e que realmente ele tinha feito aquilo a pedido de uma pessoa, que era o do Duke Mason, que era o seu contratante, e que por isso a pena dele ia ser um pouco menor do que a prevista, né? Porque ele tava sendo forçado a fazer aquilo. E aí a gente vê que a Katarina, ela tá andando sozinha pela escola e todo mundo tá indo atrás dela, ela se sente incomodada porque ela fala, mano, mas por que vocês estão me seguindo? Já acabou o negócio, eu já não estou mais em perigo, vocês não precisam ficar mais me seguindo, até porque a gente nem tem aula na mesma sala agora, vocês vão pra sala de vocês, que eu vou pra minha sala. E aí o povo fala que não pode deixar ela sozinha, que pode acontecer alguma coisa com ela de novo, que tem outra pessoa atrás dela, ela tipo... do que você tá falando? E eles, não, se ela não se lembra, não tem problema, né? Mas, assim, ficou muito estranha essa história da Katarina não lembrar. O que aconteceu com ela logo depois do beijo? Será que ela desmaiou? Será que ela entrou em choque? O que aconteceu com ela pra ela achar que o beijo que ela tomou, ela achar que era um sonho, que fazia parte do sonho que ela estava tendo? Na realidade, o sonho era a lembrança dela do beijo. Mas por que ela achou que aquilo era só um sonho? E aí ela vai pra sala de aula, a gente vê que o Jeffrey, ele conversa com a Lana, né, do departamento de magia, que é a Suzana, né, óbvio que era a Suzana, que era a noiva dele, que ela tava lá infiltrada, e aí ele perguntou como que tinha sido, e ela falou, não, o mandante do sequestro falou tudo, falou que tinha sido culpa do Duke Mason lá tal, e aí ele fala, então foi ele, ele precisa ser punido. Então, pelo que deu a entender, tem várias facções ali naquele lugar que apoiam diferentes príncipes, é como se fossem os partidos políticos, sabe? Cada partido tem o seu líder, ele vai apoiar determinada causa, né? Vai apoiar determinada pessoa. E ali é a mesma coisa, né? A gente tem as facções, umas apoiam o príncipe Ian, outras apoiam o príncipe Jordan e outras apoiam o príncipe Jeffrey. E esse cara que apoiava o príncipe Jeffrey fez tudo isso achando que o Jeffrey ia se sentir satisfeito, que o Jeffrey ele ficar, nossa, ele fez isso tudo por mim pra eu virar rei, porque ele acha que o Jeffrey ele quer virar rei de qualquer forma, sabe? E ele achou que fazendo isso ele tava fazendo um favor pro Jeffrey, mas não, ele estava completamente errado, porque o Jeffrey, ele não é uma pessoa que odeia os irmãos, que quer passar por cima dos irmãos. Bem que eu vi que, eu falei, gente, eles não têm cara de que querem se matar pelo trono. Eles parecem que, tipo, beleza, se você for o rei, tudo bem, beleza, Cleusa, tipo, não tem o que fazer, e se você acontecer alguma coisa com você, eu vou lá e sou o rei também. Eles não parecem que tem essa preocupação. E é exatamente isso, porque, tipo, ele era fanático pelos irmãos dele, ele abriu uma cortina, assim, apareceu várias fotos dos 3 irmãos mais novos dele, assim, tipo, ele é aquele irmão babão, sabe? Aquele irmão que tem um complexo com os irmãozinhos, né? Que acha que tem que ser o protetor, que tem que cuidar de todo mundo. E aí ele fala que ele fez eles sofrerem muito, porque quando eles nasceram, né, mostra até um pouco da infância deles, quando o Alan e quando o Jordan nasceu, ele ficou todo encantado, achando que os meninos iam quebrar, sabe? Ele queria cuidar dos irmãozinhos. E aí ele fez uma promessa junto com o Ian, né, e para o Ian também, no caso, de proteger os irmãos mais novos. E aí a gente vê que ele fica preocupado, porque ele falou assim, aí logo depois disso, o rei morreu e ele não falou quem ia ser o herdeiro do trono. E aí parece que o pai dele assumiu o trono e ele foi levado junto, porque ele era o filho mais velho. Então ele levou o menino junto também pra já aprendendo as coisas desse negócio de realeza, aprendendo as coisas de documentação, como que ele vai agir, né? Caso o pai dele, no caso, morresse, ele tomaria o lugar do rei por ser o mais velho. E aí ele percebeu que ele se afastou muito dos irmãos, né? Ele não queria isso, mas ele foi obrigado a se afastar. E ele percebeu que o Jordan e o Alan, eles cresceram meio que separados também, eles não tinham proximidade, porque o Alan era uma criança bem doente, então a mãe vivia com o Alan. E o Jordan, ele era aquela criança que todo mundo ficava, sabe, tipo, em cima. Você é um menino bonzinho, você é aquele
é o mais prodígio, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e a sua mãe vai ficar feliz, não sei o que. Você é uma criança paciente, você é uma criança que entende e tal. E todo mundo depositando, assim, esperanças, assim, tipo, enchendo a bola do Jordan, e o Alan era criança doente. E ele falou assim, eu fiz eles sofrerem muito com isso, né, e eu não queria. E aí eu sei que ela volta pro departamento de magia lá, porque ela nem tá ouvindo a história. E ela volta e vai embora, né? E ele fala, ó, fica atenta aí com o negócio da magia negra, porque só a realeza sabia dessa magia e agora do nada apareceu 2 pessoas utilizando esse tipo de magia. Então eu acho melhor você ficar atenta pra ver se não vai acontecer algum outro incidente. E ela vai embora. E nisso ele tá chorando, né? Ele tá contando a historinha e tal. E ele tá chorando lágrimas lá, né? Tipo, rios de lágrimas. Ele é uma pessoa muito emotiva. Nossa, eu já adorei o Jeffrey só por causa desse comportamento dele. Ele é muito fofo. E aí a gente tem o Jordan cheio de documentos que a Mary deu pra ele assinar, porque ele é o presidente do conselho estudantil lá, da academia de magia e tudo mais, pra manter ele longe da Catarina, porque todo mundo quer manter o Jordan longe da Catarina depois do que aconteceu. E aí o Alan vai lá conversar com ele, e aí ele pergunta se o Alan quer ajudar ele. E não, né, se você é o presidente, então você tem que fazer tudo isso sozinho, mas é óbvio que ele não ia fazer, porque ele falou, se eu fizer isso a Mary me mata, porque ela que fez isso justamente pra manter ele longe da Catarina, porque ele reclama, nossa, eu tô com tanto papel aqui que eu nem consegui ver a Catarina. E aí eles começam a se lembrar e a gente tem um vislumbre da infância dos dois pela visão de cada um. Primeiro pelo Jordan, que falou assim que desde que ele era pequenininho, assim, ele queria ver a mãe sempre tava com o Alan. E ele sempre queria ver ela, assim, ele fugia, dava umas escapadinhas pra tentar ver ela, mas ele sempre era pego pelas empregadas. E as empregadas, não, mas você tem que entender que o Alan, ele tá doente, sua mãe tá com ele, mas ela vai visitar você. E bem no dia do aniversário dos dois, então ela falou, não, ela vai encontrar você, ela vai ficar tudo bem, você é um menino bonzinho, você é um menino paciente, você vai entender, né? E aí ele passa o dia fazendo os afazeres, esperando a mãe, né, ir até o seu encontro, só que o Alan, ele não melhora, e ela acaba que ela não vai, e ele fica muito ressentido com isso. Inclusive ele vê, assim, as pessoas passando mão na cabeça das crianças, assim, aí ele termina um serviço lá e pede para as empregadas passarem fazer um cafunézinho nele, e elas, não, mas a gente não pode fazer isso, se fosse eu tinha feito, desculpa, mas eu tinha feito. Porque ele merece, tadinho. E aí ele pega e fala assim, que ele é uma pessoa que cria muitas expectativas e por isso que ele é frustrado, porque ele fica esperando as coisas acontecerem e essas coisas nunca acontecem. Então a gente viu por que ele se tornou o príncipe do coração de pedra lá, do príncipe sádico do coração de pedra do game. E aí a gente vê que ele passa assim, né, ele até queria ter contato com o Alan, mas por Alan ser doente, as pessoas não deixavam ele se aproximar. E aí foi quando ele conheceu a Catarina sofreu um acidente lá, bateu a testa, meio que recuperou a memória. E aí o cara falou, olha, do jeito que ela é capaz dela pedir pra você noivar com ela, pra poder reparar o dano que você fez na testa dela, porque deixou uma cicatriz. E ele, beleza, ela não faz parte de nenhuma facção, então ela é uma pessoa de uma família neutra, então não tinha ninguém melhor do que ela para ser a noiva dele, já que ele queria recusar pedidos de outras pessoas, provavelmente das facções, né, de cada príncipe ou da sua facção, né, e ele não queria casar com nenhuma menina que fosse de facções, assim, então, tipo, ela é neutra, então não tinha ninguém melhor. E aí ele começou a conviver com a Catarina, começou sabe, tipo, ele era aquela pessoa que não se importava muito com as coisas, o mundo dele ficou em preto e branco quando ele parou de pensar, quando ele parou de sentir as coisas. Mas aí, com o convívio com a Catarina, ele começou a sentir essas coisas de novo, ele começou a ver que ela era muito enérgica, ela puxava ele pra todo quanto é lado, ela brincava com ele. A gente lembra, né, de quando ela era criança, lá na primeira temporada, né, acontecendo várias coisas dela criança lá. E aí a gente vai lembrando, vai relembrando esses momentos, né? E aí ele fala que, né, como você consegue falar as coisas assim tão abertamente, né? Como que você consegue expressar seus sentimentos? Ela, não, simplesmente sai, velho, eu nem penso. Eu simplesmente falo. E a minha mãe até briga comigo por causa disso. E aí ele fica achando aquilo, tipo, muito, ela é muito especial. E aí com isso ele percebeu que o Alan também começou a frequentar a casa da Catarina. E o Alan frequentando a casa da Catarina, eles começaram a ter mais contato, né? Porque o Alan, ele foi crescendo e foi ficando um pouco mais forte na imunidade, né? Então ele foi criando esse vínculo com o Alan, eles começaram a conversar mais. Ele até falou, eu queria dar um buquê de rosa pra ela. Ele falou, acho que é melhor você me dar um negócio de verdura pra ela, assim, tipo, de legumes, uma muda de, tipo, semente de verdura pra ela plantar. Porque eu acho que ela não vai gostar muito de flores, né? E aí, mas eu não faço a menor ideia de que legume que eu vou dar. Ele, então a gente tem que perguntar
pro jardineiro, porque eu também não tenho a menor ideia. E aí eles começaram a conversar, e aí nisso, o irmão dele, o Jeffrey, nisso, gente, eu não falei, né, o Jeffrey, quando ele simplesmente desistiu, né, de criar expectativas e ficar esperando as coisas acontecerem, o mundo dele ficou em preto e branco, o Jeffrey passou a frequentar a casa dele, né, ele passou a ir ver os irmãos, e aí ele ficou, tá tudo bem com você, sua saúde tá boa, como você tá, tal. E ele, tá tudo ok. Ele falou assim, qual que é o seu hobby, qual que é a sua comida? Ele queria saber mais sobre o Jordo. E o Jordan, não tem nada especial aqui que eu goste não, eu gosto de tudo, eu leio de tudo, eu como de tudo, não tenho frescura e tal, não sei o quê. E ele, você não precisa ficar se preocupando comigo, você pode ir embora, você pode ir pros seus afazeres, que eu sei que você é muito atarefado. Ele, beleza, então eu vou, mas eu volto pra ver você. E ele passou a frequentar a casa do Jordan e vê-lo frequentemente, né, pra ver como que ele tava, tentar se aproximar do irmão. E aí, nisso, quando ele viu que ele tava se aproximando do Alan, ele falou, você tá se aproximando do Alan, né? Ele, eu acho que eu tô um pouquinho, né, a gente começou a conversar um pouquinho, né, todo feliz, porque era o que ele queria proximidade com o irmão, só que ele não sabia como chegar. E aí ele ficou todo feliz, né, que chamou até ele de Nissan, né, de irmão, né, e aí o Jeff ficou todo, ai meu Deus, ele me chamou de irmão, ele não esqueceu que eu sou irmão dele, sabe, ele gosta de mim. E aí ele ficou todo emotivo. E aí a gente viu essa mesma história por outros olhos, pelos olhos do Alan dessa vez, que era a criança doente, né, no dia que eles estavam fazendo aniversário ele tava doente, e aí ele fala, mano, eu não aguento mais ficar aqui no quarto, eu queria melhorar logo, eu não aguento mais ficar deitado. E justo no nosso aniversário eu não queria isso, e ele foi se afastando, né, porque ele era uma pessoa doente, ele não conseguia contato com o irmão, porque todo mundo afastava os dois. E aí nisso ele foi se afastando, e aí quando ele realmente teve condições de sair e começar a fazer alguma coisa, ele começou a praticar a espada, começou a estudar, né, pra poder recuperar o tempo perdido, e ele não tinha tempo de ver o irmão, mas mesmo assim todo mundo ficava falando que o Jordan era o melhor, que o Jordan era o perfeito, que tinha herdado todas as qualidades e que o Alan tinha herdado todos os defeitos, que ele era uma pessoa medíocre, que ele não sabia fazer nada direito e tudo mais. E aí ele ficou com aquele complexo de inferioridade, então ele passou meio que detestar o irmão dele, porque o irmão dele, ele passava por ele assim, e acho que o Jordan, ele ficava com vergonha de falar, ele não sabia como chegar no irmão, então ele achava que ele tava desdenhando dele, achava que ele tava esnobando ele, só que não era isso. E aí ele ficava com mais raiva ainda, e aí ele passou a evitar o irmão, e os dois não conversavam direito, até que ele conheceu a Catarina, e ele passou a conversar com ela, ele passou os dias com ela, e ela falou pra ele, tem coisas que algumas pessoas conseguem fazer e outras não, e tem, assim, são qualidades diferentes, o que eu consigo fazer, você não pode não conseguir fazer, e a mesma coisa, por exemplo, a Catarina, ela é expert em plantar legumes, e o Alan já não sabe plantar legumes, mas ele sabe tocar piano, e ela não sabe tocar piano. Ela falou, então tem coisas que você sabe fazer que eu não sei fazer, e tá tudo bem, assim, a gente não saber tudo, tá tudo bem a gente ter qualidades diferentes, saber fazer coisas diferentes das outras pessoas, até porque isso nos torna diferentes, né? Uma pessoa pode ter facilidade de desenho, outra facilidade com música, outra facilidade com canto, outra facilidade com aprender matemática, e isso torna as pessoas únicas. E aí ele parou com esse complexo, né, e ele começou a conversar com o irmão novamente. Aí o Jeffrey veio, então você tá se aproximando do Jordan e tal. Aí ele, mais ou menos, tô meio assim aproximando, né, e ele tava feliz com essa proximidade. E aí ele também fica feliz, né, pelo irmão, e aí acaba essa historinha. Aí a Catarina finalmente, ela consegue ficar sozinha, né, porque ela fala, meu Deus do céu, eu também preciso do meu tempo, pelo amor de Deus, eu quero ficar sozinha, essas pessoas me seguindo, não tá dando certo. Não sei o que aconteceu, mas eles são super protetores, eu não preciso dessa proteção toda, não sei o que tá acontecendo. E aí o Jordan encontra ela, e ela fica toda vermelha, né, porque ela, meu Deus do céu, o Jordan, o que você tá fazendo aqui, Jordan? Aí o Jordan, ele fala, né, que ele passou o dia inteiro tentando ver ela, só que ele tava com muitas coisas pra fazer, e ele não conseguiu, mas finalmente ele tinha encontrado um tempo pra ficar com a sua noiva. E aí ela fica toda vermelha, e ela fala, para de ficar vermelha, porque você tá ficando vermelha. E aí ele vai se aproximando da Catarina, e a Catarina, ela vai dando passinhos pra trás. Ele, isso é um comportamento bem estranho, será que você está assim porque você finalmente percebeu o que nós somos depois do que aconteceu? Ela, tipo, mano, o que aconteceu? Ele, Aí ela fica assim, lembrando, não, é porque eu tive um sonho meio... Aí ela fica, sabe, ela não sabe, na mente dela ela fala, mas se eu falar pra ele que eu tive um sonho que eu beijei ele, mano, ele vai achar que eu sou uma pessoa muito carente, não posso falar pra ele isso, aí ela só vai ficando vermelha, né? E ele falou assim, por que você acha que o que aconteceu com a gente foi um sonho?
Será que foi isso aqui? Aí pega e beija ela de novo. E ela fica, meu Deus, ela fica roxa, né, de vergonha, né? E ele não, o que aconteceu hoje não foi de mentira, né? Não foi um sonho e nem o que aconteceu anteriormente também não foi um sonho. Será que agora você consegue entender que eu amo você, Catarina? Aí nisso chega todo mundo, né? Tipo, meu Deus do céu, se afasta dela, não quero, vamos tacar a magia, vai sair voando. A Maria só acerta ele com as magias do jeito que eu consiga consertar depois, né? Não vai matar a criança. Mas aí ela fala, aí, mano, não é possível, gente, o que tá acontecendo? Isso daqui não é um sonho, não? Aí ela pega esse belisca, meu Deus, é real, o que tá acontecendo? E aí o episódio acaba, mentira, não acaba, porque aí a gente vê o mundo real, assim, ela caminhando no mundo real, e aí a amiga dela fala assim, parabéns, você completou a rota do príncipe sádico do coração de pedra. E aí eu fico pensando, então será que ela vai completar todas as rotas? E aí vai mostrando, porque até então, na realidade, pelo que eu me lembro, não me corrijam se eu estiver errada, a única rota que ela tinha conseguido terminar antes de morrer foi a do príncipe sádico, né, do coração de pedra, foi a rota do Diordo, e aí ela ia começar a fazer as outras rotas quando ela foi atropelada e morreu. E aí ela nem sabia que tinha ela nem sabia quem era o personagem secreto, só falaram pra ela que tinha um personagem secreto, mas ela não sabia como esse personagem secreto era e quem ele era, porque ela não tinha conseguido jogar. Então me corrijam, gente, eu acho que ela só jogou a rota do Diordo, então eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que foi atropelada, gente, tô falando que ela morreu atropelada, mas eu nem lembro se ela morreu atropelada, me corrijam se eu estiver errada também. E aí ficou nisso, gente, eu não imaginava que ela teria essa reação de, sei lá, deu um pane no cérebro dela, que a bicha, ela dormiu e achou que tinha sonhado com um beijo. Como isso é possível, gente? Eu não entendi. O que será que aconteceu nesse meio termo pra ela achar que tudo foi um sonho? Será que eles vão mostrar o que aconteceu? Vão mostrar o porquê que ela achava que era um sonho, que ela tava sonhando? Porque não faz sentido. Tipo assim, eu tô aqui, aí meu noivo me beija, e aí eu vou pra casa, porque nem na casa dela ela tava na casa do sequestrador. Eu vou pra casa com as outras pessoas, chego em casa, durmo, aí sonho com um beijo de novo, acordo e falo, ah, beleza, foi um sonho. Acho que foi um mecanismo de defesa, né? Acho que ela não estava acreditando no que tinha acontecido. Ela deletou da memória dela e ela achou que tinha sido um sonho. Mas, assim, tipo, pelo menos agora eu acho que ela entendeu, né, que o Diordo realmente gosta dela e parece que ela gosta dele, não sei. Talvez qualquer um que fizesse o que o Diordo fez, assim, na frente dela, ela, como não tem experiência romântica nenhuma, como a própria mente dela diz, então eu acho que ela ia ceder pra qualquer um. Fosse Maria, fosse Mary, fosse Alan, fosse Nicole, fosse o irmão dela talvez não, porque ele é irmão. Fosse qualquer pessoa. Ela acho que, até mesmo o Rufus, né, que a gente viu que ela ficou dando mole pro Rufus, falando pro Rufus levar ela pros cantos, que ela queria viajar. Eu sei que ela tava falando isso na maior inocência do planeta, mas eu acho que a Catarina... Eu falo que a Catarina é o Kirito, gente, não é possível. Porque o Kirito também fala as coisas na maior inocência, assim, achando que as pessoas não vão levar com segundas intenções, e ele dá bola pra todo mundo, mas tipo, eu namoro a Azuna. Só que o engraçado na Catarina, gente, é que ela não quer casar. A gente já viu que ela não quer casar, ela quer ficar com todo mundo, ela quer ficar com um harém. Ela quer um harém e ela não quer casar, porque até quando o Sirius ele convidou ela pra estudar na academia lá de magia, ela falou assim, ah, se você for pra lá, você não precisa se preocupar com esse negócio de noivado, casamento. Ela, sério, eu não vou precisar casar? Então ela não quer casar, gente. Então ela vai ficar com qualquer um que dê bola pra ela. O Diordo foi o primeiro que tomou a iniciativa. Por coincidência, ele era o noivo dela já. Ele já é noivo dela, já estava... Tecnicamente, eles já têm um compromisso e poderiam se casar futuramente. Então, pode ser que venha desenrolar alguma coisa, mas será que os outros vão deixar? A gente já viu que eles já estão desesperados pra deixar o Diordo longe da Catarina. Eu não sei porque toda essa frescura que eles sabem que ele é o noivo dela e eles ficam com essa, sabe, tipo, com essa coisa. Eu sei que todo mundo ali gosta dela e quer ver a Catarina com eles, né, tipo, cada um quer ver a Catarina com si, só que eles têm que entender que o Diordo é noivo dela e ele não tá fazendo nada demais. E eu particularmente, nessa temporada, estou torcendo para o Diordo, porque o Diordo, ele me surpreendeu. E eu gostei do jeito dele. Eu estou gostando, né, que ele tá dando assim, tipo, ó, ô Catarina, eu te amo, eu sou seu noivo, a gente se beijou, e aí? O que vai ser? Você vai corresponder? Ou você vai fingir? Você vai fingir que não aconteceu nada, como você fez? Esquecer, tipo, apagar da memória o negócio? Porque a Catarina, gente,
é de todo mundo, né, que a gente sabe. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da análise desse episódio. Se gostou, deixa aí um comentário. Não se esquece que agora você pode nos ajudar se tornando um membro do canal, clicando no botãozinho aí embaixo ou no link na descrição. Aí vocês veem as recompensas e ajudam se puder. Não se esquece também que você nos ajuda muito se inscrevendo se ainda não é inscrito, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando o seu like, ativando o sininho, seguindo a gente nas redes sociais na aba de comunidade, que é onde a gente posta todos os vídeos, e também seguindo a gente lá no nosso canal de lives na Twitch. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!